Boa noite, pessoal. Vamos fazer hoje a meditação a respeito de João, capítulo 19. Mas antes vamos fazer a nossa primeira oração, certinho? Pega a sua Bíblia aí, abrace-a como se você estivesse abraçando o próprio Jesus e fala com ele. Senhor, nosso amado Deus, querido Pai, estamos diante da tua santa presença. E assim como abraçamos a tua palavra, meu Pai, o nosso desejo é abraçar ao Senhor Jesus. Sei, meu Pai, nós sabemos que chegará esse dia em que poderemos vê-lo face a face. Mas enquanto, meu Pai, esse dia não chega, tudo que queremos é desvendar, meu Pai, os teus mistérios, aprender mais de ti. Esperamos que o Senhor se revele para nós. Por isso, meu Deus, conduz a meditação da tua palavra hoje, assim como o Senhor tem feito todos os dias em que estamos aqui reunidas, e que o Senhor venha nos dar, meu Pai, o devido entendimento, de acordo com as nossas necessidades. Que o Senhor venha dar, meu Pai, disposição para aquele que está desanimado, coragem para aquele que se sente envergonhado, intimidado. Que o Senhor, meu Deus, venha nos dar força para aquele que está enfraquecido, por já ter apanhado tanto nessa vida. Que o Senhor, meu Deus, venha suprir a necessidade da nossa alma e fazer com que isso vire dentro da nossa vida um testemunho de que o Senhor é conosco, de que o Senhor não nos abandona, de que o Senhor é misericordioso e de como o Senhor nos ama. Nós entregamos, meu Pai, tudo que somos e tudo que temos em tuas mãos. Te pedimos, Espírito Santo, permaneça conosco. Cada palavra que sair dos nossos lábios seja inspiração do Senhor, para edificação do nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus. Graças a Deus, povo lindo. Então, versículo 1 do capítulo 19 de João, a gente vai ter o seguinte: então Pilatos pegou a Jesus e mandou açoitá-lo. Bom, a gente já viu que no capítulo 18, Pilatos ele tem uma resistência muito grande para condenar Jesus, né? Se a gente volta aí 2 versículozinhos, a gente vai ver no versículo 38 do capítulo 18, Pilatos falando o seguinte: perguntou Pilatos, o que é a verdade? Tendo dito isto, voltou a falar com os judeus e lhes disse: não acho nele crime algum. O objetivo dos judeus era crucificar o Senhor Jesus. Eles não podiam fazer isso, eles não tinham autoridade para isso, nem mesmo por conta das crenças religiosas dele, como também não poderia fazer isso no sistema político em que eles estavam inseridos. Então, como eles estavam submetidos aos romanos, eles não tinham o direito de decretar sentenças de morte. E pela própria lei, como a gente vai ver já já em Levítico, era proibido para eles, né, matarem alguém. Mas eles acham uma forma de condenar o Senhor Jesus. Eles julgam e decretam a sentença de Jesus. Porém, eles não conseguem convencer Pilatos de que o que ele está fazendo é realmente um crime. Eles, por mais que eles tentem, por mais que eles esbravejem e desejem que Jesus seja crucificado, Pilatos não se convence disso. Bom, estamos falando de um pagão, né? De um cara que não teme o Deus vivo, Deus único. Acredita, inclusive, em muitos deuses, é uma fé muito dividida, mas, enfim, não é a fé no Deus único. Mas ele ainda assim teme por participar de uma condenação injusta de algo que não é, a melhor palavra é essa, que não é justo. Então, Jesus estava sendo condenado à morte por nada, né?
nada que convencesse Pilatos de que isso era plausível. Então, Pilatos, ele toma uma decisão, olha, não vou matar, já que vocês querem que alguma coisa seja feita, alguma condenação, alguma punição seja aplicada a esse homem, então vou mandar açoitar, né? Vou mandar chicoteá-lo. Como se isso fosse aplacar os ânimos exaltados dos judeus, né? Dos fariseus, né? dos guardas do templo e do próprio povo que já havia sido convencido pelos próprios fariseus, né, pelo Sinédrio, de que aquele homem era um enganador, um blasfemo e que ele merecia morrer. Então, está ali toda a comunidade judaica, tirando as exceções, mas a maior parte clamando pela morte de Jesus. Pilatos ele está se opondo. E cada vez Pilatos tenta evitar essa sentença, né? E aí a gente vai ver aqui, logo no versículo 1, ele vai mandar açoitar Jesus como se isso fosse suficiente, né? Bom, ele vai apanhar, esses homens invejosos, né? Vão ficar quietos, né? Porque de alguma forma ele foi punido e eu não vou precisar mandar matar um homem, porque ainda que os fariseus quisessem que ele fosse morto, a morte realmente, a sentença, não ia ser decretada pelos judeus. Tinha que ter o aval de Pilatos, e ele não estava vendo nisso, né, nenhuma coerência. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, puseram-na em sua cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura, como se estivesse fazendo uma chacota, né, uma ironia com o Senhor Jesus. Porque os reis naquela época, sim, usavam coroa e o manto cor de púrpura era uma cor nobre, né? Não era qualquer pessoa que podia vestir uma peça de roupa tingida de púrpura, porque era um tingimento muito caro. Já falamos até sobre isso aqui em alguns momentos, né? Vinha da Índia, era uma confusão danada. Então, só quem tinha muito dinheiro era nobre e poderia usar umas vestes desse tipo. Então, eles ficavam ironizando. Isso aqui é a guarda romana. Ironizando os judeus. Está aqui o rei de vocês. Colocou uma coroa de espinhos e colocou um manto púrpura, como se quisessem, né, fazer essa ironia, não só com Jesus, mas com os próprios judeus, né? Uma forma muito jocosa. Aproximando-se dele, diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Então, continua essa atitude, né, de querer diminuir não só o Senhor Jesus, mas também todo o povo judeu. Está aqui o rei de vocês, um rei fraco, dominado, que está sendo, nesse momento, martirizado, não necessariamente, né, pelo nosso líder maior, o imperador, não necessariamente nem Pilatos, mas nós aqui, meros soldados, estamos fazendo chicana, né, gozação com aquele que é o rei de vocês. Os romanos, eles, na verdade, não tinham domínio do que estava acontecendo, eles não tinham devido entendimento do que estava acontecendo, mas é certo que eles não gostavam dos judeus. Eles aturavam os judeus, suportavam os judeus, simplesmente porque faziam parte da possessão romana, né? E os romanos, eles não eliminavam simplesmente os povos conquistados, não, eles ficavam ali usando os povos conquistados, né? Respeitavam até seus costumes religiosos, né? Seus hábitos eram respeitados, mas não entendiam realmente o que estava acontecendo. Então, os soldados, por serem perversos mesmo, né, ficavam fazendo esse tipo de coisa com Jesus. E aí ainda agrediam. Se a gente for começar a pensar essas pequenas agressões que já estavam acontecendo, né, Jesus já tinha
sido esbofeteado ainda no Sinédrio. Jesus ele está sendo aqui novamente esbofeteado, ele recebe uma coroa de espinhos. Esse espinho a gente vê não aqui em João, mas a gente vai ver em Mateus, né, que esses espinhos foram cravados, né, no crânio de Jesus, não necessariamente perfurando o osso, mas a própria pele, sim, com certeza. Isso machucava muito. Provavelmente já tinha desfigurado parte do rosto do Senhor Jesus, né, com esses espinhos cravados na testa, na cabeça. Ele está sendo açoitado, né, acabou de ser açoitado, e está sendo escarnecido. Se a gente começa a pensar, né, pelo lado físico da coisa, né, como um ser humano que está sendo agredido e violentado, a gente começa a perceber aqui que Jesus ele está tendo um sofrimento físico, sem sombra de dúvidas, mas ele não vai retroceder em nada, momento nenhum, ele não vai dar aparência aqui de que ele não quer dar continuidade à vontade de Deus. João aqui não vai relatar, houve aquela oração no Getsêmani, Jesus pede para passar o cálice dele, lembrando que cálice, né, essa expressão de cálice, é uma expressão que denota o juízo de Deus, né? Então, beber do cálice da ira de Deus é passar por um sofrimento, uma punição, né? Jesus não queria passar por isso, e já entendemos que não era necessariamente pelo sofrimento físico, mas pelo desligamento que ele teria temporariamente do próprio Pai, né? Então, ele segue aqui sendo agredido, e João vai relatando isso nem de forma muito profunda, de uma forma mais sucinta, provavelmente porque os outros evangelhos já descrevem isso com mais detalhes. De novo, Pilatos saiu e lhes disse: Vede, eu trago para vós para que saibais que não acho nele crime algum. Então, Pilatos insiste em tentar defender Jesus. Não vê nele realmente um crime. Por mais que a gente pense, não, ele foi conivente, existia na mão dele o poder de não sacrificar Jesus, de não condenar Jesus, mas a pressão que esse homem sofria era muito grande. No final, ele vai ter que ceder realmente, não tem jeito, até para que se cumpra a palavra. A situação é feita de uma forma tal que Pilatos vai ter que ceder para os judeus. Mas ele insiste em todas as instâncias que pode, né? Que, olha, eu não encontro nenhum crime nesse homem, eu não encontro nada que realmente justifique nem ele ser açoitado, quanto mais crucificado. Ele traz o Senhor Jesus já muito machucado, ele já sofreu as chicotadas, está com uma coroa, né, espinhos sendo cravados na sua cabeça, revestido de toda forma de vergonha que se pode imaginar, ele já foi cuspido, já foi esbofeteado. Se a gente for pensar, o corpo dele já está fragilizado, em termos físicos, ele já está enfraquecido. Mas Pilatos chega e leva novamente aos judeus. Não acho nele crime algum. Quando Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto púrpura, Pilatos lhes disse: Eis o homem, como quem diz, olha esse pobre coitado, indefeso, inofensivo, incapaz de causar um dano sério a alguém. Realmente vocês acham que ele é digno de morte? Né? Esse é o posicionamento dele. Olha só que, olha aqui o homem, eis aqui o homem. Como se ele quisesse também diminuir Jesus, mas não com a intenção de necessariamente diminuir Jesus, mas mostrar que, não, ele não era uma ameaça. Não tinha porquê aquele desejo, né, enlouquecido, ensandecido, de matar Jesus. Vendo os principais sacerdotes, verso 6, e os seus guardas, gritaram:
crucificam. Aqui a gente já está vendo os guardas realmente dos judeus, os guardas do templo. Tá? Então, tanto os fariseus, os principais sacerdotes, como os seus guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu, tomai-o vós e crucificai-o. Eu não acho nele crime algum. Por 3 vezes a gente já está vendo isso aqui só nesse capítulo. Não acho nele crime algum. Então, o que acontece? Os judeus, eles vão rebater, olha, a gente não pode fazer isso, né? Como a gente vai ver aí no versículo seguinte. Responderam os judeus, nós temos uma lei e, segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filhos de Deus. Existe essa lei? Sim, existe essa lei. Só que eles não estão entendendo que esse sim é o Filho de Deus, esse não é mais um falso Messias, esse é o Messias. Abre aí em Levítico, no capítulo 24. Levítico, capítulo 24. No verso 16. Todo mundo aí? A gente vai ter o seguinte. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. E toda a congregação certamente o apedrejará. Assim como o estrangeiro e o que é nascido da terra, quando blasfemar o nome do Senhor, será morto. E logo em seguida vem o seguinte, e aquele que matar algum homem, certamente morrerá. Então, sim, existiu uma brecha na lei que justificava Jesus ser condenado. O fato é que esse não era um falso Messias. Ele não vinha blasfemando, ele vinha falando a verdade. Eu sou o Filho de Deus, eu sou enviado de Deus, eu estive nos céus, eu agora estou aqui amando do meu Pai. Eu falo o que o meu Pai manda, eu faço o que o meu Pai manda. Nada que eu faço ou que eu falo vem de mim mesmo, tudo vem do Pai. E ele sempre se refere a Deus como sendo o próprio Pai dele, e ele se coloca na condição de Filho de Deus. Ok? Isso é uma afronta, uma blasfêmia no entendimento dos judeus. Aqueles judeus desavisados e que não tinham o domínio realmente da palavra. Conheciam, mas não tinham o espírito da palavra. Conheciam a letra, mas não tinham o espírito da palavra. Então, aí eles decidem, realmente, olha, ele blasfemou, ele tem que ser morto. Porém, vocês vão ver em Levítico mesmo, no verso seguinte, olha, aquele que matar um homem morrerá. Então, olha, ele tem que ser morto, mas não é a gente que tem que matar. Então, dentro do código judaico, eles não podiam matar Jesus. Dentro das leis romanas, eles também não podiam matar Jesus. Então, eles tinham que mandar isso para Pilatos. E eles vão ficar indicando Pilatos, perturbando Pilatos, até que Pilatos ceda. E vão usar dos argumentos que eles tiverem força para usar. Vai chegar um momento que, de fato, Pilatos vai ceder. Certo? Então, volta aí para o texto de João. A gente percebe Pilatos nesse desconforto, né? Não quero sacrificar, não quero condenar esse homem, não é sacrificar, na verdade, né? Ele não tem esse entendimento de que é um sacrifício. A gente que sabe que era o sacrifício. Mas, na cabeça de Pilatos, era uma crucificação, era uma execução, né, de um homem inocente. Então, vem os judeus e falam, né, nós temos uma lei, segundo essa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus, e na cabecinha deles, isso era uma blasfêmia, que se encaixava dentro do Código de Levítico. Tendo Pilatos ouvido esta declaração, mais atemorizado ficou. E aqui a gente pode inferir, né, que Pilatos, sendo um homem de muita fé, só dizendo assim, politeísta, acreditava em vários deuses, ele bem poderia estar acreditando que Jesus era realmente um filho de Deus, um semideus, porque eles acreditavam nisso. A mitologia grega foi muito bem absorvida pela cultura romana. E a mitologia grega é cheia de deuses e semideuses, né? Aqueles filhos de deuses com seres humanos.
Pilatos provavelmente acreditava nisso também. E aí a gente vai perceber que o texto fala, João faz questão de sinalizar isso, né? Olha, ele ficou atemorizado. Houve em Pilatos o temor que não havia nos judeus. Pilatos, ele teve receio. Sim, Fernanda, vamos chegar a esse ponto também, né? Pilatos teve o receio, né, de estar realmente mexendo com uma divindade. Como o Fernando aqui falou, né, já existia o fato de que a esposa de Pilatos acabou tendo um sonho a respeito do Senhor Jesus, e ela vai falar com Pilatos, olha, não mata esse homem, não seja injusto com ele. E isso deixa realmente Pilatos cada vez mais pensativo a esse respeito, e ele vai ficar com medo, meu Deus, será que eu estou realmente matando um filho de Deus? Bom, se eu estou matando um filho de Deus, isso vai reverberar na minha vida, eu posso ser punido sem que eu tenha nada a ver com isso, na verdade. É a lei desses homens, e eu agora, né, a lei desse povo, e eu agora vou estar sendo envolvido nessa trama. De fato, ele vai ficando atemorizado, e aí a gente vai ver o seguinte: entrando de novo na residência oficial, disse a Jesus, de onde vens? E aqui a gente vai ter essa sinalização, né, de que Pilatos acredita que ele seja um semideus, ou até mesmo Deus. Porque quando ele pergunta de onde vens, ele não está perguntando de que país você é. Não é esse o interesse. Pilatos sabia de onde ele era dali, da Judéia. Então, por que essa pergunta? Né? E por que Jesus ficou calado? Por que Jesus não se pronunciou? Porque Jesus já falou a respeito disso no capítulo anterior. Jesus ele já tinha dito que o mundo dele, o reino dele não era aqui, o reino dele era espiritual. Então, Jesus não responde porque era uma pergunta que para ele já não fazia mais sentido. Eu já te respondi isso. Por que você está me perguntando de novo? Eu já te disse que eu não sou desse mundo. Então, o que Pilatos queria era uma confirmação. Meu Deus, você é humano ou não? Então, por isso a gente pode inferir que ele realmente estava começando a crer que Jesus tinha algo de divino. E por isso esse temor dentro dele. Tá certo? Mas Jesus não deu resposta. Sabe onde é que isso está? Peraí, rapidão. Abre aí no João 18, né? Vira aí uma paginazinha, no verso 36, a gente vai ter isso aqui, ó. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é aqui. Agora. Vai chegar um momento que sim, ele vai reinar sobre a terra, né? O milênio e tal, tal. Né? Mas não, agora meu reino não é aqui. Então, Jesus já respondeu isso para ele. Então, a pergunta dele é essa: de onde é que você vem? Vem do céu? Quem são seus pais? Né? Não era necessariamente de que país você é, de que cidade você é. Não era isso que interessava a Pilatos. Pilatos queria algo, né, que trouxesse substância, né, para que ele não condenasse Jesus. O que ele queria era isso, substância, para que ele não condenasse Jesus. Deixa eu ver aqui. Pois é, não tinha nenhum sentido, né, ele ficar tentando defender Jesus. Se a gente for pensar direitinho, Jesus era um judeu e os romanos decididamente não precisavam ter todo esse respeito com o judeu. Com o romano, sim, mas com o judeu, por quê? Então, enfim, Pilatos ele foi usado pelos próprios judeus dentro do plano de Deus, mas ele foi usado
E a gente vai ver isso mais adiante. Disse Pilatos, não me respondes, verso 10, João 19, 10. Disse Pilatos, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e para te crucificar? E aqui a gente percebe que Pilatos, ele, não sei se esse é o termo mais adequado, mas ele tem uma arrogância de mostrar que ele tem um poder sobre Jesus. Ao mesmo tempo, ele mostra uma extrema ignorância espiritual, porque ele não reconhece que está diante daquele que tem toda a autoridade e todo o poder do universo. Ele não consegue reconhecer isso. Mas, enfim, aí ele vai e faz essa colocação. Vá, pode falar aí, Cristiane. E tem uma coisa que Pilatos não ia querer ir de encontro àqueles religiosos, nem aquela multidão. Porque imagina se Pilatos resolve a multidão lá na frente pedindo que ele fosse crucificado e todos os religiosos também, os líderes, né? Então, também existia esse lado. Se Pilatos ele existisse, aquilo fosse de frente, ele poderia, talvez, na cabeça dele passar que haveria sim uma rebelião a partir daquele momento, entendeu? E ele ia também se indispor com os líderes religiosos, e a confusão ia ser muito maior. Com certeza. Também vamos ver um pouquinho mais sobre isso aí. Aí Jesus responde, no verso 11. Nenhuma autoridade terias contra mim se de cima não te fosse dada. Aquele, porém, que me entregou a ti, maior pecado tem. Duas coisas aqui para a gente analisar. Primeiro, essa questão da constituição da autoridade. Segundo, a relativização do pecado. Abre aí em Romanos, no capítulo 13, no verso 1. Romanos, depois de Atos dos Apóstolos. Capítulo 13, todo mundo já achou aí? Eu estou achando aqui ainda. Isis achou? Depois de João, aí vem Atos, vem Romanos. Ok? Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades existentes foram ordenadas por Deus. Quando a gente vê esse texto de Paulo, a gente percebe que até o próprio Jesus se submeteu a essa autoridade de Pôncio Pilatos. E ele reconhece que essa autoridade não vem de outro lugar que não do próprio Deus. Né? Então, ele chega e, tá bom, eu vou estar submetido à sua vontade, né, aos seus desígnios, porque quem te constituiu sobre mim foi o próprio Deus, senão nenhuma autoridade você teria sobre mim. Volta aí para o texto. Então, quando ele está submetido, beleza, né? Até aí está tudo certo, ele vem e faz esse comentário. Aquele, porém, que me entregou a ti, maior pecado tem. Se maior pecado tem, é porque o pecado dele é menor. Qual o pecado de Pilatos? Bom, ele vai crucificar Jesus. É um pecado? É, porque ele vai estar matando um inocente, ok? Então, tudo bem. Só que ele vai estar cometendo esse pecado na ignorância. Então, para ele, há uma relativização desse pecado. Como você é ignorante a respeito do que realmente está acontecendo,
sua punição será menor, seu pecado é menor. Mas aquele que me entregou a ti, tanto Judas, que entregou Jesus aos judeus, como os judeus que entregaram Jesus a Pilatos, esses aí têm um pecado maior. E eles se afastam cada vez mais da misericórdia de Deus. Então, ele já posiciona, né? O momento que Jesus abre a boca para falar é para tirar dúvidas muito profundas, né? Em 2 palavrinhas, ele tirou dúvidas muito profundas de Pilatos. Olha, Pilatos, você só tem autoridade sobre mim porque o meu pai te constituiu, tá? E seu pecado só é menor porque você é ignorante, mas aqueles que me entregaram a você, esses daí estão se afastando da misericórdia de Deus, e em se afastando da misericórdia de Deus, a gente tem o juízo de Deus, o juízo da ira de Deus sobre essas pessoas. Então, o pecado delas vai condená-las a perderem a salvação, caso não se arrependam, o que o texto, né, a Bíblia não deixa claro. Desses fariseus e desse povo aqui gritando, crucifica, né, não fica claro que eles se arrependeram mais tarde. Mas pode ter acontecido, né? Desde então, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus continuavam a gritar: se soltares a este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei se opõe a César. Então, como o Cristiane estava aí falando, esse daqui é o argumento que desmonta Pilatos. Diante disso aqui, ele não tem como continuar protegendo Jesus. Ele insiste, quero guardar, preservar a vida desse homem, mas ele agora não tem mais como. Vamos ver o contexto histórico desse período. O imperador era Tiberíades. Tibério, melhor dizendo. Tibério. E Tibério, ele era um cara extremamente ciumento, extremamente, como é que a gente fala? Não é duvidoso, era... Ajuda aí, pessoal. Instável. Desconfiado. Ele tinha desconfiança de toda e qualquer pessoa, de tudo e qualquer coisa. Ele estava no maior império do mundo, certo? Do mundo daquela época, ele estava sobre o maior império daquela época, e sem sombra de dúvidas, essa era uma posição desejada por muitas pessoas, talvez pelos seus próprios generais de guerra, pelos senadores lá que estavam em seu redor, né? Havia muita gente que queria ocupar aquele espaço. Então, para ele se preservar dentro da sua posição política, social, o que ele fazia? Ao menor sinal de que ele estava sendo traído, ele simplesmente era extremamente severo, exemplarmente agressivo. E a punição que ele dava para aqueles que eram rebeldes ou se opunham a ele, normalmente era a morte. Pilatos não queria pagar para ver. Entre ele matar um inocente e ser morto por Tibério, entre a pele dele e a pele de Jesus, obviamente que ele ia pensar na pele dele. Então, no momento que os próprios judeus começam a dizer, olha, quem não é amigo de César é inimigo dele. Quem vê outro como rei que não a César se coloca como inimigo dele. Todos aqueles que estavam ao redor do imperador, eles eram considerados amigos, porque era parceria forte. Mas no momento que há uma tensão, que há uma mínima sugestão de que aquela pessoa é uma opositora, bom, aí Tibério ele já ia agir com truculência e eliminar aquela pessoa. Então, é nesse momento aí que Pilatos se desestrutura, ele não tem mais como defender o Senhor Jesus, entende? Aí ele vai simplesmente ceder aos apelos, né, de
dos judeus. Então, a gente vai ver o seguinte, verso 13. Ouvindo Pilatos essas palavras, levou Jesus para fora, sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Então, é como se ele tentasse por uma última vez convencer esses judeus. Ele vai lá, né, no local onde seria julgado as pessoas, não só Jesus, né, as pessoas eram julgadas, e ele está como se fosse num trono, né, um pavimento, um patamar um pouco mais alto, ele se coloca ali na condição de juiz, ok? Nada errado nisso. E ele vai tentar, mais uma vez, interceder por Jesus, né? E a gente vai ver. Era o dia da preparação da Páscoa e quase meio-dia. Se a gente for ver em Marcos vai falar que era quase 9 horas. Ele nem vai falar que é quase, ele vai afirmar, era 9 horas. João, ele fala que era quase meio-dia. E há uma tendência dos estudiosos a crerem que não seria meio-dia, pela forma da escrita, do grego, né? A forma como ela foi traduzida, a forma que se escreve 3 e a forma que se escreve 6 são muito parecidas. Então, a terceira hora, a sexta hora, né? 9 horas da manhã, meio-dia. A forma de se escrever era muito parecida e pode ter havido essa falha na tradução. Então, as pessoas, né, os estudiosos aí, eles concordam, a maioria concorda que seria mais pela manhã, às 9 horas da manhã. E, aparentemente, isso parece ser mais coerente, porque a gente percebe todo um desejo dos judeus que aquilo acabe muito rápido, porque vai começar a Páscoa, eles não querem estar envolvidos mais com Jesus, eles não querem mais ter essa dor de cabeça, eles querem se livrar de Jesus o mais rápido possível para poderem curtir, né, entrar na comunhão com Deus, na Páscoa deles, sem ter mais ninguém perturbando, sem ter nenhum blasfemo mais por perto. Pensamentozinho deles. Então, provavelmente seria às 9 horas da manhã mesmo. Era o dia da preparação da Páscoa, a sexta-feira, a Páscoa seria no sábado, e quase meio-dia, disse Pilatos aos judeus, eis o vosso rei. Então, mais uma vez mostrando, olha como ele é frágil. Vocês têm certeza que vocês querem levar isso adiante? Eles, porém, gritaram, fora, fora, crucifica-o. Perguntou-lhes Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Tem uma passagem em Isaías que fala a respeito disso aqui, eu acho bem legal. Vamos abrir aí, deixa eu ver, eu anotei, é Isaías 57, se não me engano, 57. Isaías 57. Que mostra esse significado de fora. Então, esse fora não é dizendo leva ele embora, não, esse fora é dizendo mata. Pronto, em Isaías 57, no verso 1, a gente tem o seguinte: o justo perece e nenhum homem reflete sobre isto no coração. Uma alusão a essa situação que Jesus está vivendo agora. Um justo está perecendo, perecer e morrer, e o seu povo não está pensando a respeito disso. E homens misericordiosos são tirados, ninguém considerando que o justo é tirado por causa do mal a chegar. Significa isso. Quando ele fala desse tirado, é a mesma coisa do fora. Tira ele daqui. Fora daqui. Significa mata. Né? Dá um fim nele. Mata. E quando ele fala isso, aqui em Isaías, ele diz assim, e homens misericordiosos são tirados, são mortos, são levados. Ninguém considerando que o justo é tirado por causa do mal a chegar, é como se ele fosse, na verdade, ser preservado. Já ouviram aquela história, né, de que tem aquela pessoa que se converte, não sei o quê, menos espera, morreu.
E aí a gente comenta, poxa, Jesus levou logo porque viu que lá na frente essa pessoa poderia se corromper. Então, para que Jesus não perca essa alma, ele leva logo. Enfim, é uma coisa que a gente costuma dizer, e aqui a Bíblia dá fundamento para isso, né? Então, tira essa pessoa daqui, no sentido de morrer, levá-la, né? Justamente prevenindo para um mal maior que poderia acontecer. Bom, que mal poderia acontecer a Jesus? Nenhum. Mas a humanidade, sim. Ela poderia estar para sempre longe de Deus, fora dos planos de Deus. Era necessário que ele morresse para o bem dele, de si mesmo? Não. Ele vai ser presenteado por isso, galardoado por isso. Mas a principal intenção é salvar a humanidade. Tá bom? Então, volta aí para João. Eles, porém, gritaram: fora, fora, crucifica-o. Perguntou-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei, senão César. Pombas, se um judeu ele consegue reconhecer a autoridade de César, bom, se você, que é governador romano, não vai conhecer a autoridade de César, tá estranho, você é inimigo, então, de César. Aí, nessa hora, esse homem não tem mais como permanecer firme, tentando livrar Jesus. Finalmente, Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Só que antes disso, ocorreram algumas situações que eu acho que vale a pena a gente ler para fundamentar esse texto aqui de João, que é Mateus capítulo 27. Abre aí, pessoal. Mateus 27. Pilatos, ao tomar essa decisão em João, antes ele já lavou as mãos. Aquele ato simbólico de, olha, eu não quero carregar comigo essa culpa. Não tenho nada a ver com o homicídio desse homem. Mateus capítulo 27. Espera aí que eu estou me achando aí. 27. A gente vai ter aqui a partir do verso... Espera aí. Portanto, estando eles reunidos, Pilatos disse-lhes: qual quereis que eu vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? A gente já viu isso no capítulo anterior, tá? Em João. Mateus aqui, ele tá condensando tudo num capítulo só. Pois ele sabia que por inveja o haviam entregado. Então, Pilatos tinha essa consciência de que, de fato, Jesus não era um criminoso. Ele estava lá pela vontade dos judeus, dos principais judeus. Estando ele assentado no tribunal, sua esposa mandou-lhe dizer: não te envolvas na questão desse justo. Ela é muito clara de falar, ele é justo. E alerta a Pilatos: não se envolva, porque eu muito sofri hoje em sonho por causa dele. Deus, de alguma forma, revelou para essa mulher que sim, Jesus era uma divindade que tinha um propósito, uma missão especial, e ele não era para ser injustiçado dessa forma. Jesus revela, ou melhor, o próprio Deus revela isso para ela, de alguma forma, através do sonho. Não é detalhado aqui como foi esse sonho, mas a palavra que ela usa é sofri muito por causa desse homem. Quando ela fala isso, junta com a história lá de Jesus procurando saber, né, quem é, ou melhor, de Pilatos procurando saber quem é Jesus. Né? Então, poxa, se até minha esposa
teve um sinal dos deuses. Quem é esse homem para estar causando essa turbulência toda? Então, realmente, ele é um semideus, porque ele é um homem e está aqui na terra, mas ele não está no céu, ele não está no lugar dos deuses. Então, ele, pelo menos, é um semideus, ele é um filho de Deus. Eu posso mexer com esse homem? Pilatos, ele fica, né, com esses questionamentos. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a pedir Barrabás para que Jesus fosse morto. O governador lhes respondeu, dizendo: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Vê como ele fica insistindo, né, para que Jesus seja poupado. Pilatos disse-lhes: o que então eu farei com Jesus, que se chama Cristo? Eles todos disseram: seja crucificado. E o governador lhe perguntou: por quê? Que mal ele fez? Mas eles clamaram ainda mais, dizendo: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, mas antes que um tumulto fora criado, tomando água, lavou suas mãos diante da multidão, dizendo: eu sou inocente do sangue desta pessoa justa. Vede vós. E aí vem, né, a sentença que os próprios judeus trouxeram sobre si. Não foi Deus, foram os próprios judeus trouxeram sobre si essa maldição. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue seja sobre nós e sobre nossos filhos. No momento que eles pedem, né, que o sangue de Jesus seja cobrado da cabeça deles, a gente vai ver, né, que os judeus até hoje eles pagam por essa palavra dita há mais de 2000 anos. A cena mais marcante é a do Holocausto. Mas se a gente for começar lá desse períodozinho aqui, a gente vai ver que um pouco depois, né, uns 30 anos depois que Jesus é crucificado e ressurreto, vão destruir o templo, os romanos vão destruir o templo dos judeus, vão perseguir os judeus, não só os cristãos, vão perseguir os judeus também. Os judeus vão ser dispersados ao redor de todo mundo, eles vão perder sua casa, né? Vão perder sua habitação, vão perder sua terra, que era promessa de Deus, vão viver muito tempo distantes. Até hoje, Israel recebe judeus que estão espalhados pelo mundo, tá certo? Na África, na Europa, nos Estados Unidos, até hoje existe esse trabalho de recuperar todos esses judeus e colocá-los em uma só nação, que é Israel, tá? E tudo isso aconteceu por conta desse pedidozinho assim que eles fizeram. Talvez se eles não tivessem pedido isso, se eles simplesmente continuassem crucifica, crucifica, o peso deles, né, o peso da ira de Deus na vida deles tivesse sido menor. Mas, enfim, verso 26, então lhe soltou Barrabás e, tendo açoitado Jesus, a gente já viu que isso já aconteceu em João, entregou-o para ser crucificado. Então, os soldados do governador levaram Jesus ao pretório, reuniram junto a ele o batalhão de soldados e, despindo, vestiram-lhe um manto escarlate, que é aquele manto púrpura que a gente viu há pouco. E eles trançaram uma coroa de espinhos e colocaram sobre a sua cabeça e em sua mão direita uma cana. E, ajoelhando diante dele, o zombavam, dizendo: salve o rei dos judeus. Cuspindo nele, tomaram-lhe a cana e batiam-lhe na cabeça. Então, aqueles espinhos eram cravados ainda mais na sua pele, né? E ele, chegando a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer cadeira, ou caveira, eles deram-lhe para beber vinagre. Opa, já pulei aí alguns versos, né? Mas, enfim. E verso 31. E depois de o terem zombado, tomaram-lhe o manto, puseram-lhe as suas próprias vestes, levaram-no para crucificar. Então, Mateus, ele é mais... Mateus, ele é mais detalhista. Pode soltar. Mateus é mais detalhista nessa descrição da crucificação. João já
não pega tantos detalhes, o que você vai ver é João mostrando que Pilatos ele não queria que isso acontecesse, e os judeus queriam que eles acontecessem. Por mais que Pilatos tenha dado a ordem, ele foi obrigado a fazer isso, né? Tanto que o próprio Jesus fala, o pecado deles é maior do que o seu. Você está pecando, tá, mas o pecado deles é muito maior. Você ainda pode ter misericórdia, mas esses daqui estão ficando muito distantes. Então, pessoal, vamos parar por aqui hoje. Vamos fazer aí as ponderações que vocês acham pertinentes. Quem começa? Ninguém quer falar nada? Nem acredito nisso. Depois de 2 semanas, ninguém quer falar nada. Carinhoso da parte de Jesus falar, descansar o coração de Pilatos de certa forma. Dizer que o pecado do outro é maior. Ele está pecando também, mas para ele ficar tranquilo que o dos judeus é maior. Achei carinhoso da parte de Jesus. Ficar tranquilo, eu não sei não, mas que o do outro era maior, era maior. Fala aí, Milene. Salta os olhos a cegueira espiritual dos judeus e o que Pilatos, que até então a gente coloca como, né, ignorante, assim, um domínio de tudo, do que significava tudo aquilo, mas teve mais discernimento espiritual, digamos assim, do que os próprios judeus e os principais, os que deveriam reconhecer o seu Senhor, não reconheciam. Então, o próprio Pilatos temeu, pensou, cogitou a possibilidade de uma divindade do Senhor, e a insistência dele em soltá-lo faz a gente ver que ele acreditou que existia uma divindade ali, que existia um poder ali, uma autoridade ali, mas os judeus não enxergavam isso. Isso destaca. Eu acho que João, nessa parte do capítulo, ele mostrou bem isso. Como ficou, pelo menos para mim, ficou muito claro isso, como às vezes quem está de fora, digamos assim, consegue até ver sinais que a pessoa que deveria, pelo conhecimento que tem, né, a teoria, mas se você não pratica o que você sabe, ou se você se deixa dominar pela arrogância, pelo poder, você não enxerga, sendo que você deveria ser o principal a enxergar, a entender que realmente é aquele que está ali, né, diante de você. E Pilatos aqui deu uma lição mesmo. E assim, tem culpa, porque ele sabia da inocência. Claro, não estamos dizendo assim, é fácil, a posição que ele estava não é fácil, mas se ele fosse justo, se ele seguisse o que a consciência diz, o que a esposa alertou, ele teria feito, digamos assim, o que era certo ser feito, né? Mas claro que a gente sabe que deveria ser dessa forma. Mas ele tem a culpa, sim. Claro que os outros têm um peso maior, mas ele tem a culpa, sim. Perfeito. Mais alguém? Ninguém? Fala aí, Cristiane. Quando eles decidiram e escolheram Barrabás, o pecado deles foi tamanha, como você falou, que quando eles falaram sobre o sangue, né? Mas é muito importante essa parte aqui que fala que os principais, lá em Mateus, que os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão. Eu fico pensando assim, eles tinham tanta credibilidade com o povo e eles fizeram o povo acreditar no que eles estavam falando. E por conta disso, o pecado, por conta disso, porque esse pecado da escolha deles, deles terem falado que o sangue fosse derramado por eles, é tamanha que houve uma maldição na vida deles, eles pagam o preço por dar ouvidos a eles. Provavelmente, muito daqueles judeus ali viram os milagres, viram as obras, viram Jesus multiplicando, porque se quando Jesus foi multiplicou os pães e os peixes, tinha uma multidão, uma boa parte daquela multidão estava ali. Mas em nenhum momento eles tiveram a capacidade de não dar ouvido aos os principais ali, né? Os anciões e os religiosos. É muito interessante, assim, e a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve.
porque a pessoa que ela vive de informações, ela geralmente não dá certo. Ela sempre vai agir com injustiça, né? Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. Eu não posso agir em cima do que você chegou e falou. Eu não vi, mas aquele murmurinho, aquela coisinha ali que vai crescendo, quantas injustiças já aconteceu porque começou com 2, 3 e 2, 3 foi aumentando, foi aumentando. Inclusive, o bispo, eu cheguei no finalzinho da reunião, porque eu estava trabalhando, mas eu peguei mais ou menos, amanhã que eu vou conseguir assistir a reunião dos discípulos, mas pelo que eu entendi, foi mais ou menos isso que o bispo falou, né, o bispo Júlio. Então, isso aqui é muito perigoso, muito, muito, muito. Então, se cada um vê que a coisa está começando, de falar ou de crítica, sai de perto, senão vem coisa ruim, vem maldição também. É um assunto bem interessante aí que você tocou, Cristiane, o poder da influência das autoridades. Se essa autoridade estiver podre, ela vai conseguir fazer com que toda uma massa fique apodrecida. E a gente sabe, o texto mostra, revela, que esses fariseus eram hipócritas, chamados de víboras, eram perversos, malignos, e não conduziam o povo como deveria, não cuidavam do povo, não tinha esse zelo. Então, eram pessoas realmente que estavam ali em busca da manutenção do poder, né? Ponto. Infelizmente, o que acontece com os nossos políticos querem se manter no poder, à custa do mal do povo. E a depender, né, dessas autoridades, a gente vai perceber uma massa de pessoas sendo influenciadas para o bem, para o mal, elas vão ser influenciadas. Como você colocou muito bem, né? Se você vive só de informação, é complicado. Tem que ter realmente um embasamento daquilo, você tem que ver todos os lados possíveis, que forem possíveis serem analisados, a gente tem que avaliar todos os lados, então decretar um juízo, né, dentro da gente, olha, é certo, é errado, é justo, é injusto, né? Enfim. Fala aí, Fernanda. Esse ponto que Cristiane trouxe com relação a serem as mesmas pessoas, as pessoas que viram as manifestações, os milagres, tudo mais. Não sei se vocês lembram. Quando meditamos essa parte em Mateus, eu custei a considerar que eram as mesmas pessoas que na véspera ou antevéspera, não tenho certeza, receberam a Jesus, cantando louvor a ele, trazendo ele como rei, né, conforme o livro de Isaías, e que essas pessoas cumpriram através dessa atitude o que estava escrito no livro da profecia, e as mesmas pessoas depois gritaram, crucificam. Lembra que eu tive a maior resistência de aceitar que eram as mesmas pessoas, que teve uma indução de que eram pessoas selecionadas, pessoas partidárias de um determinado grupo social que estavam ali, que ali não era a massa, ali não era o povo. Então, esse povo, né, que ficou claro pelas escrituras lá atrás, que era o mesmo povo, o povo da multiplicação dos pães e peixes, o povo que recebeu a Jesus, lançando suas vestes, lançando os ramos, receberam ele como rei, eram as mesmas pessoas. Mas por que essas pessoas mudaram em um espaço de tempo tão curto? Nós discutimos as questões de ideal deles, né, a mentalidade, a concepção deles do Messias, né, o ideal de Messias deles, que eles queriam um rei, eles queriam um líder para governar, eles não entenderam que era um rei espiritual, um salvador espiritual. Teve esse aspecto, que eles não tiveram esse entendimento, que é muito importante para distinguir o que é que eles estavam esperando desse Jesus. E o seguinte ponto, que fé foi essa que eles construíram através dos milagres, né? Que fé foi essa que eles
viram as coisas acontecer, muitos foram beneficiados, eles acompanharam, eles seguiram por dias a Jesus, e que depois, por ouvir a voz de um homem, mudou, virou a chave, mudou a concepção e passaram a pensar de maneira oposta ao que foi trazido pelo Senhor Jesus no ministério deles. Ou seja, a qualidade da fé. Né? Eu penso na qualidade da fé desse povo. Esse povo é aquele povo que está mais interessado no milagre, no benefício imediato, no julgamento, no apontar o dedo, na condução dos seus benefícios pessoais. Não é um povo que pensa na santificação, que pensa por um parâmetro assim, por um olhar espiritual. Eles são cheios de leis, eles são cheios de rituais que tinham caráter espiritual, que se tornaram, me lembra a palavra aí que eu esqueci, que se tornaram religiosos, mecânicos. Isso. E espiritualmente falando mesmo, eles não tinham nenhum caráter espiritual, nem dizer que eles tinham uma qualidade espiritual alta ou baixa, não. Eles não tinham nenhum pensamento em ser ou não ser espiritual. Eles cumpriam regras, eles faziam procedimentos, ritos, né, que, na verdade, não levavam eles para o lado espiritual daquele gesto, daquelas práticas que eles exerciam. Ou seja, a fé deles era nula, a fé deles era de bênção, a fé deles era de benefício, eles não criam de fato e de verdade naquele homem que estava ali. Logo, a chave vira conforme a minha conveniência, conforme o que eu acho, o que eu penso, então, crucifica-o. Falei bastante, mas acho que vocês entenderam. Sim, entendemos. Mais alguém? Fala aí, Martiane. Eu não ia falar nada não, mas eu só aqui eu vou falar. Me chamou a atenção, né? Eu estava ouvindo, prestando bastante atenção, e me chamou a atenção o fato do que o Senhor Jesus falou, né, para Pilatos, e essa questão, né, com relação ao pecado dele, que ele não seria isento daquilo. E aí eu lembrei a gente já ouviu muitas vezes, para Deus não existe pecado, pecadinho, nem pecadão, é tudo pecado. E aí a gente percebe que realmente só que existe um grau de consequência do pecado, né? Como foi falado aí. Quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais ela o julgamento dela vai ser rígido, né? Do que aquela pessoa que não tem conhecimento nenhum, mas comete pecado. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. A outra coisa que me chamou a atenção foi que, como foi falado aí, ele era um homem de fé, né? Ele cria em muitas coisas. E eu acredito que ele ter ouvido falar de Jesus, mexeu com ele, né? Até porque não era, ouvia, né? Naquela época era um povoado pequeno, a gente já viu isso. E, assim, as notícias corriam. Então, quando chegou assim, olha, tem um rapaz aí, tem um cara que está curando uma pessoa, tem aí, uma pessoa está enxergando por conta dele, tem uma pessoa que foi, sei lá, começou a andar por causa dele. Então, eu acho que aquilo foi despertando ele, despertou. Mas não ao ponto de ele abandonar tudo e crer literalmente, né? Até porque, como foi falado aí, ele buscava ficar em paz com o governo daquela época. E eu fiquei pensando assim, nesse quesito, né? Porque ele era um homem muito temeroso e inseguro, né? Ele estava muito preocupado em ser bem aceito, não só pelo povo, mas como também por César, né? Por César. E aí eu fiquei pensando, e eu tinha já antes pesquisado, não agora, tipo assim, um tempo atrás, eu vi que na história Pilatos ele cometeu suicídio, né? No ano 39, ele se suicidou. E aí eu lembrei
de Judas, porque assim foram pessoas que ficaram bem próximas do Senhor Jesus. E assim, por alguma razão, por alguma questão que a gente não consegue descrever, mas foram pessoas que ficaram tomadas de remorsos, porque até a própria história diz que quando Pilatos teve que voltar para Roma devido à situação dele, né, de, entre aspas, assim, desculpa o termo, de desgraça, ele foi e cometeu suicídio. E aí eu lembrei, me arremeteu muito o Judas, porque Judas também ficou em uma situação assim de desgraça, né? Desculpa a palavra. Só que ele ficou diante da verdade, assim como Pilatos. E os dois, eles não fizeram a escolha certa, né? Eu acho que na mente dele, eles pensavam não ter mais jeito e enfim, o que eles tinham que fazer, tomados de medo, de dúvidas, enfim, de 1001 pensamentos, era desistir de tudo, né? E foi isso que os dois fizeram. E isso me chamou bastante atenção, né? Porque, tipo assim, ele estava diante da verdade, né? Ele estava diante da verdade, mas ele não conseguiu sacrificar alguma coisa para crer. E, por outro lado, também eu penso que Deus não permitiu que fosse revelado a ele isso. Porque se fosse revelado, antes de ser revelado, ele já estava sem querer deixar o Senhor Jesus ir para a cruz. Imagine se fosse revelado a ele, e de jeito nenhum ele deixaria o Senhor Jesus ir para a cruz. E como a gente viu, era necessário que ele fosse, era necessário que isso acontecesse. E é isso aí que eu queria trazer. Quando Fernanda levanta aí, né, a ideia de que, poxa, as mesmas pessoas que receberam Jesus como rei eram as que pediram que ele fosse crucificado depois, abra em Atos, capítulo 1, 2 páginas aí na frente. Sim, a prova de que eram mesmo as mesmas pessoas, né? A prova de que elas, primeiramente, tinham sido influenciadas pelo discurso positivo de Jesus, pelo discurso de amor, de santificação, de comunhão com Deus, elas foram influenciadas no primeiro momento. Em seguida, elas foram também influenciadas pelo veneno lá dos fariseus, e acabaram condenando Jesus, né? A gente vai ver que quando o Espírito Santo é derramado, quem está lá é uma muquequinha de gente. Jesus já tinha falado, né? Olha, fiquem em Jerusalém, né? Depois que ele ressuscita, fiquem em Jerusalém, até que desça o Espírito e tal. Beleza. Quem viu a ascensão de Jesus foi em torno de 500 pessoas. Aqui em Atos 1, no verso 15, a gente vai ver o seguinte: naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, sendo o número de pessoas reunidas ali, cerca de 120, disse, aí, enfim. A gente vai ver aqui só 120 pessoas. Jesus alcançou uma multidão, muitos seguiam, duvido que eram só 120 seguidores de Jesus. Duvido. Tenho certeza que uma multidão ia atrás dele. Se uma multidão de mais de 5 mil pessoas for lá só atrás de pão, devia ter uma multidão também que estava lá atrás, né, do entendimento, dos conhecimentos que era passado por ele. Atrás dos milagres também, enfim, também. Mas você vai ver aqui que só 120 ficaram. Então, daquela massa que estava lá bradando, crucifica, crucifica, era a mesma massa que estava lá dizendo, Jesus é nosso rei. Aí a gente vai perceber que o próprio Pedro, ele vai vir com um discurso acusatório, né? Ele vai apontar, olha, vocês que crucificaram Jesus, vocês que obrigaram Jesus a ser crucificado. Vem em Atos capítulo 2, no verso 23, é o primeiro discurso de Pedro, assim que ele recebe o Espírito Santo, a gente vai ver isso aqui, ó. A este, entregado pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós pelas mãos perversas, na sua versão pode estar aí, iníquas,
o crucificastes e o mataste. Quem são as mãos iníquas? São as mãos justamente dos pagãos, dos romanos. Mas quem foi que levou a essa crucificação? Quem levou os romanos a fazerem isso foram os próprios judeus. Ele está aqui num discurso muito agressivo, apontando: vocês crucificaram aquele que foi enviado por Deus. Nesse momento, penso eu, creio eu, aqueles que estavam lá naquela massa, crucifica, crucifica, eles estão tendo a oportunidade de se arrependerem. Tá. No momento que Pedro vai falando, não é falar por falar, é falar para revelar essas pessoas. Olha, entendam, o Messias veio, a nossa chance já aconteceu. O que temos de fazer agora é nos rendermos a Ele, nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros, e, de fato e de verdade, agora viver para Ele, dentro dos moldes dEle. Aí, o Pedro, ele vai e faz o primeiro milagre, né? A cura lá do rapaz lá que era aleijado, né? Ficava lá na porta do templo. Aí a gente vai ver aí no capítulo 3, no verso 13, ele vai fazer a mesma coisa. O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu filho Jesus, a quem vós entregastes e negastes na presença de Pilatos, tendo ele determinado que fosse solto. Pilatos ainda falou que ele não era para ser condenado, mas vocês o mataram, né? Quando Pedro vem com esse discurso violento, na verdade, está dando na cara deles: olha, desperta enquanto há tempo, porque se você está ouvindo essa palavra, é porque ainda há chance para você, né? Enfim, a gente vai perceber que Deus, ou melhor, Jesus deixou uma igreja forte. Eram só 120, beleza, mas esses 120 hoje são milhões. Ao longo das gerações, são milhões. Se multiplicou de uma forma absurda, né? E é esse o objetivo da igreja, graças ao trabalhar do Espírito Santo. E nós ficamos por aqui. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Então, nós ficamos por aqui e amanhã, aí a gente vai ver a crucificação, né, na ótica de João. Quem faz aí a oração, pessoal, para encerrarmos aqui? Manda ver. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai misericordioso, bondoso, Pai. Obrigada, Senhor, por mais essa direção, por mais essa palavra, por abrir a nossa mente, abrir a nossa compreensão. Principalmente, eu agradeço por tudo que tenho aprendido contigo, com a tua palavra. Obrigada, Senhor. E descansa o meu coração, acalma o meu coração. E traz essa paz, esse sossego para o coração de cada uma das minhas irmãs na fé e de toda a nossa igreja. De perceber que o Senhor está voltando e que todas essas lutas, tudo que vemos no mundo é sinais. E com essa certeza de que tudo é sinal e com a grande esperança de que o Senhor virá para nos resgatar, para nos tirar desse mundo que jaz do maligno. Nos dá um dia de amanhã abençoado, um dia cheio do Teu Espírito, que nós estejamos mergulhadas no Espírito, para que sejamos fortes, estejamos fortalecidas na Tua paz, no Teu Espírito. Abençoa a vida de cada uma das minhas irmãs, as supre em todas as suas necessidades, Senhor, para que elas possam viver verdadeiramente no Espírito e que elas andem também no Espírito. É isso, meu Deus, que te pedimos, te agradecemos, já com a certeza da vitória. Te pedimos também por aqueles nomes que eu não lembro de todos, mas o Senhor sabe de cada um deles e visita. Envia teus anjos, aqueles que estão acamados, que encontram-se
nos hospitais, nas ruas, nessa noite tão fria, Senhor. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, povo lindo, graças a Deus.